Centro de Cultura e Educação Popular Vila Sombra. Curso de alfabetização. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Edgar e vou acompanhar vocês nesse vídeo. Essa é a nossa aula 37. Se é a primeira vez que você entra no nosso canal, vá até a descrição desse vídeo e acesse o link que te caminhar para o primeiro vídeo do nosso projeto. Lembrando também que é sempre bom utilizar a ajuda de um tutor, uma pessoa próxima a vocês, que seja alfabetizada, que possa te ajudar nas atividades e nos exercícios, ok? Vamos para o vídeo? Nesse vídeo, então, pessoal, a gente vai dar continuidade aos vídeos que a gente vem falando de profissões. Só que a partir de agora, a gente vai abordar profissionais que trabalham com atividades físicas, certo? Cada vídeo, então, a gente vai estar abordando uma atividade física diferente. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre as lutas, né? Que são atividades físicas também. As lutas, também conhecidas como esporte de combate, porque para praticar, geralmente a gente precisa de um companheiro de treino, onde a gente faz treinamentos de contato, onde um companheiro simula combates com o outro. Também é chamado de artes marciais. Vocês já ouviram falar esse nome? Artes marciais? Esse nome, pessoal, faz referência aos gregos, que acreditavam em alguns deuses. E um deles era o deus Marte, que era considerado o deus da guerra. Certo? A gente tem que lembrar, pessoal, que muitas dessas lutas, dessas artes marciais, surgiram há mais de 1000 anos atrás. Por isso são consideradas milenares. E quando elas foram surgindo, né, elas foram sendo desenvolvidas por conta de guerras. Né? As pessoas que criavam e desenvolviam essas artes marciais desenvolviam com finalidades para a guerra. Certo? Por isso que ficou referente, então, a artes marciais. Arte remete à técnica e marciais remete à guerra. Então, artes marciais significa como se fosse a técnica da guerra. Certo? Vamos lá, pessoal. Lápis ou caneta e papel na mão e vamos começar a abrir as nossas palavras. A gente vai abrir, então, essas duas palavras. Arte e marcial. Vamos lá? Vamos começar pela primeira, então. Arte. Quantos sons a gente tem nessa palavra? Vamos contar? Ar, T. São dois sons. Vamos ver quais famílias que compõem esses sons? Ar, T. Certo? Vamos ver então quais são as famílias desse som. A gente tem o ar, que é o A com R no final. A gente já trabalhou diversas vezes, pessoal, a família da vogal sozinho, que é o A, E, I, O, U. Mas quando a gente tem esse R depois da vogal, da nossa letra, né? Fica ar, air, ear, or, ear. Certo? Perceba que não é ra, re, ri, ro, ru, porque o R está depois da nossa letra. Então é ar, air, ear, or e ur. Tá? Como, por exemplo, a palavra ar, certo? Como, por exemplo, a palavra ir, né? Palavra senhor, urso, poder, certo? E vamos agora falar, então, a segunda letra. A segunda família, a família do T, que é a família do tá, té, ti, tó e tu, certo? Essa aqui é fácil, né? Ar, T, a família do tá, té, ti, tó, tu. E quais são, então, o som dessas famílias que a gente usa? A gente usa o som do ar e a gente usa o som do T. Ar, T, certo? Vamos abrir a nossa segunda palavra agora, a mais complicadinha. Marcial, certo? Vamos ver quantos sons tem nessa palavra. Mar, si, ao. 3 sons. Vamos ver quais são esses sons, então? Mar, si, ao. Certo?
Aqui, pessoal, a gente vai ter uma família, então, parecida com a primeira família. Só que vai ter uma letra a mais. Vai ser aquela família de 3 letras. Então, ela vai ser um pouco mais complicado. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir descobrir quais são os sons delas, né? Então, pessoal, a gente vai ter a família do mar. Que tem a família do mar, mer, mir, mor e mur. Certo? Olha a diferença dessa primeira família, que é ar, er, ir, or, ur. A, t. Aqui é mar, mer, mir, mor, mur. Por quê? Porque a gente tem agora um M na frente, mas o som final é o mesmo. Ar, mar, ir, mir, ir, mir, your, mor, ur, mur. Percebe esse som do M? Que faz no começo? O segundo som, pessoal, qual é a família dele? Mar, si. Esse é aquele som que tem uma pegadinha. Por quê? Porque é a família do K, C, Si, Có e Cu. Certo? Então é Marci, mas a família do K, C, Si, Có, Cu. Certo? Quando ele está, então, com E e com I, ele tem C, Si. Quando está com A, O e U, é K, Có, Cu. Ok? E outra palavra, pessoal. Outro som que também é um pouco mais complicado, mas dá para a gente entender. Do mesmo jeito que quando a gente tem a letra, nossa vogal, e outra letra depois, a gente tem que puxar o som, aqui a gente vai ter a mesma coisa. Só que em vez do L no final, aqui a gente vai ter, em vez do R no final, aqui a gente vai ter o L no final. Então, qual é esse som? Au. Tá? Então, quais são as famílias desse som? É a família do au, el, iu, ol e u. Vamos ver a diferença entre essas duas famílias? Aqui é ar e aqui é au. Viu? Que a gente faz um som de R, né? Um som que a gente treme a garganta por falar. Aqui é um som do L, que é um som mais redondo, né? Au, certo? Au, el, iu, ol, u. Ar, er, ir, or, ur. E quais são, então, as famílias, né? O som de cada família que a gente usa aqui. Mar, si, au. Ok? Então, essas são as nossas duas palavras da aula, pessoal. Ar, te, mar, si, au. Certo? Entenderam? Qualquer dúvida, deixe no comentário do vídeo. Pessoal, existem diversas modalidades de artes marciais, diversas modalidades de lutas, né? Muitas delas vieram de países estrangeiros, né? Que não veio do Brasil, certo? Como é o caso do Kung Fu, como é o caso do Taekwondo, como é o caso do Muay Thai, certo? Muitos têm esses nomes esquisitos porque vieram de outros países, né? Países, por exemplo, asiáticos são muito populares por ter diferentes tipos de artes marciais, certo? E como eu falei, essas artes marciais eram criadas há muito tempo atrás com finalidades de guerra, né? De desenvolver técnicas para a guerra, certo? Porém, existem outras artes marciais mais recentes, que foram criadas apenas com finalidades de defesa pessoal, ou uma finalidade apenas de se exercitar, certo? Apesar da maioria das artes marciais, das lutas, virem de outros lugares, existem sim lutas que surgiram aqui no Brasil, como é o caso do jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro, pessoal, foi uma vertente do jiu-jitsu desenvolvida aqui no Brasil. O jiu-jitsu veio de outro país e aqui no Brasil foi desenvolvida uma outra vertente, que ficou tão famosa que as pessoas de outro país começaram a chamar de jiu-jitsu brasileiro. E tem uma outra arte marcial, pessoal, que nasceu aqui no Brasil, que é muito histórica.
que não foi criado por finalidades de guerra, mas foi criado sim por autodefesa, que é a capoeira, pessoal. A capoeira é uma arte marcial que foi desenvolvida por pessoas escravizadas. Né? Essas pessoas que eram escravizadas recebiam castigo dos senhores de engenho, né? Dos donos da fazenda. Então, essas pessoas escravizadas começaram a desenvolver técnicas de luta para poder se defender desses castigos dos seus algozes, né? Dos donos da fazenda. Então, essa luta que foi desenvolvida foi chamada de capoeira. Uma peculiaridade dela é que ela é uma luta rítmica, uma luta dançante, com muito gingado. Por quê? Porque as pessoas escravizadas disfarçavam essas técnicas de luta com movimentos de dança, para quando esses senhores de engenho, esses donos da fazenda vissem, não desconfiassem que as pessoas escravizadas estivessem planejando contra-atacar, planejando se defender, mas sim dançando. É por isso que a capoeira, então, tem essa história de luta, de resistência, e tem todo esse simbologia de dança e música para os praticantes dela. Ok? Agora que a gente já conheceu um pouco mais sobre as lutas e as artes marciais, pessoal, vamos falar então sobre as pessoas que trabalham com isso, os profissionais das artes marciais, os profissionais das lutas, certo? Existem dois tipos de profissionais que trabalham com isso, então, certo? Primeiro, são as pessoas que competem, né? Muitas dessas artes marciais são competitivas, ou seja, existem campeonatos e competições. Então, existem muitas pessoas que dedicam a vida para participar desses campeonatos, certo? Como qualquer um outro esportista, a pessoa não só deve treinar e ser muito bom nos treinos, mas também deve fazer restrições alimentares, ter sono regulados e cuidar muito bem de seu corpo, já que o estado do seu corpo, né, a saúde do seu corpo vai interferir diretamente nas competições em que ele vai participar, certo? Porém, pessoal, existe uma grande diferença entre um profissional da arte marcial, de qualquer outro esporte, e um amador. Qual é essa diferença? A gente tem que lembrar, pessoal, que qualquer atividade física é importante para a nossa vida, certo? Importante para a nossa saúde corpórea, importante para a nossa saúde mental, é importante para a nossa socialização, ok? Então todos devemos praticar esportes, seja ele qual for. E artes marciais não são diferentes. Eu sou praticante há mais de 20 anos de artes marciais e não sou profissional. Por quê? Porque a arte marcial é uma forma que eu encontrei de exercitar o meu corpo, de exercitar a minha mente e de socializar com as pessoas do meio, certo? Então é muito importante para mim, por exemplo, tá? E é por isso que vem o outro tipo de profissional das artes marciais, as pessoas que se dedicam a ensinar essas artes marciais. Para eu chegar até onde eu cheguei nas artes marciais, eu precisei aprender com alguém, um profissional que dedicou a vida para aprender arte marcial e ensinar para as outras pessoas, certo? Então a gente tem a pessoa que compete e a pessoa que ensina, certo? Ensina para todas as outras pessoas que desejam praticar pela saúde, por divertimento, para trabalhar a mente, para socializar, ou somente, ou até mesmo para competir. É bom lembrar, pessoal, que em todo lugar, em todas as áreas que você quiser se exercitar, em qualquer esporte que você for procurar, você sempre deve procurar um profissional qualificado, ok? Nas artes marciais, geralmente existem equipes, né, que são filiadas a federações, a confederações, certo? Que vai dar o aval, né? Vai dar o selo de garantia de que aquela academia ou aquele professor tem capacidade de ensinar, certo? Se não tiver, é sempre bom também procurar indicações sobre esse profissional que está te ensinando, porque existem muitas pessoas mal intencionadas, né, que não possuem competência para ensinar e acaba prejudicando os próprios alunos. Então, uma coisa que deveria ser saudável e boa acaba não sendo saudável e nem boa, e você acaba sendo enganado por essa pessoa, ok? Então, sempre procure um profissional que seja registrado em alguma federação ou muito bem indicado pelos seus próximos para conseguir praticar, certo? Além disso, pessoal, existem pessoas que fazem as duas coisas. Existem muitas pessoas que, além de competirem, ensinam, certo? Muito provavelmente porque tem um grupo grande, né, da academia do esporte que pratica. Então, essas pessoas
elas acabam fazendo as duas coisas, tanto ensinando as artes marciais, tanto competindo pelas essas artes marciais. Certo? Vamos praticar artes marciais então, pessoal? Exercícios. Então, pessoal, como a gente já falou no começo do vídeo, as artes marciais são chamadas de outros nomes também, certo? Entre eles, luta e esporte de combate, ok? Só que a gente já abriu artes marciais, certo? Vamos abrir, então, essas outras duas palavras, ok? Então, eu vou querer que vocês abram a palavra. Luta, certo? Identifique quantos sons tem nessa palavra. Luta, ok? E abram uma família desses sons. E a outra palavra que eu quero que vocês abram é combate. Certo? Identifique quantos sons tem nessa palavra também. Combate. Ok? Vamos tentar lembrar, pessoal, que tentar perceber que nessa palavra a gente também tem uma família com 3 letras, tá? Então é uma dica para vocês. Então a gente tem duas palavras para abrir: luta e combate, certo? Lembrando que a segunda palavra, combate, tem uma família que tem 3 letras. E eu quero que vocês descubram qual família é essa, certo? Além do mais, pessoal, eu falei para vocês que assim a gente precisa aprender, né? Para a gente aprender, a gente precisa procurar um professor de arte marcial, ok? Geralmente, pessoal, quando a gente fala em profissionais da arte marcial, esses professores têm uma escola, na qual a gente entra, paga uma mensalidade e recebe as aulas dessas artes marciais. Porém, muitos profissionais sabem que existem muitas pessoas que gostariam, que precisam praticar esportes, mas não têm condições financeiras para fazê-lo, né? Para pagar uma academia de arte marcial, para pagar um professor. Então, existem diversos professores, diversas academias que abrem projetos sociais para ensinar as artes marciais para pessoas que não têm condições de pagar pelas aulas, certo? Então, para a última palavra do nosso exercício, eu quero que vocês escrevam essa última palavra que eu falei. Social, de projeto social, certo? Preste atenção na palavra. Social. Veja quantos sons tem nessa palavra e quais são as famílias que tem nessa palavra. Lembrando que existem sons muito parecidos com a primeira palavra que a gente abriu, com a segunda palavra que a gente abriu, que é marcial. Então agora vocês vão abrir sozinho, social, certo? Escrevam essa palavra, então, social, e mande pra gente. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistirem o vídeo. Cuidem, espero que estejam todos bem. Qualquer dúvida, venha no nosso comentário, escreva ou tente encontrar a gente, tente comunicar a gente individualmente nos nossos contatos. Certo? Até a próxima então, pessoal.